Aqui no estúdio eu recebo ao vivo com muita alegria Pastor Amaury Vação Filgueiras. Que alegria receber o senhor aqui. Vamos falar sobre a MEAP. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daísa. Obrigado, Roberto Quirino, por oferecer também para a gente esse espaço. Muito bom estar aqui como pastor presbiteriano e como admirador. Eu me sinto extremamente em casa na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Obrigado, gente. Obrigado de coração, viu, pela oportunidade. Obrigado. Seja bem-vindo sempre. Vamos falar sobre esse trabalho incrível. Vamos. Incrível. E, ó, gente, já vou dar spoiler. O ano que vem, MEAP faz 40 anos. Bora. Isso mesmo? 40 anos de trabalho missionário. De organização. Fora a pré-história da MEAP, né? Fora o tempo de... Mas são 40 anos ano que vem, dia 19, oficialmente, 19 de abril, 40 anos de organização. Vamos fazer um especial, então, aí para mostrar para vocês, se Deus quiser. Pastor, vamos começar, então, do início, né? O que é a missão evangélica de assistência aos pescadores? Vamos lá. Muito bem, a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, é uma associação que tem como propósito glorificar a Deus entre dois dos grupos menos evangelizados, mais isolados e mais carentes do Brasil. Pescadores artesanais da costa brasileira, que foi o grupo primário com o qual nós começamos a trabalhar na década de 80 e a partir de 2006 trabalhando também com ribeirinhos da Amazônia. Nós trabalhamos a partir de duas frentes ou dois eixos ministeriais. Na verdade, a nossa plataforma teológica é baseada na grande comissão de evangelização, discipulado e plantação de igreja, e também no grande mandamento de Mateus 22, 37 a 40, a respeito do amor ao próximo. Portanto, nós trabalhamos com proclamação, treinamento dos locais para plantação e multiplicação de igrejas, e também trabalhamos com socorro emergencial, levamos equipes de apoio médico-odontológico e temos também muitos e muitos projetos de desenvolvimento comunitário. Portanto, nós temos essas duas frentes como se fosse bombordo e estibordo do nosso barco que tem navegado aí nos últimos 40 anos. E, pastor, me diz uma coisa, como que essa missão entra na vida do senhor? Boa pergunta. Ô, gente, é o seguinte, eu saí do seminário em 1993, eu sou formado na turma Valdir Carvalho Luz, 90-93, e eu sou do Vale do Ribeira. E a minha primeira igreja é Cananéia. Cananéia, que é a segunda cidade mais antiga do Brasil, aquela por onde passava lá a linha do Tratado de Tordesilhas. E quando eu cheguei lá, o pastor amigo, Paulo Real, da Igreja Batista, perguntou se eu conhecia a MEAP. Eu nunca tinha ouvido falar na MEAP. E 2 meses depois eu fui procurado pelo casal Márcio Garcia e Damares, que são os missionários fundadores da MEAP, o primeiro casal de tempo integral, e eles foram em casa para me convidar para ministrar cursos para a MEAP. Eu fiquei extremamente feliz, e ali a missão entrou na minha veia, a MEAP entrou na minha veia e não saiu mais. Portanto, há 30 anos eu faço parte da família MEAP, ou como pastor de igreja local, apoiando, ou como missionário de campo entre os anos 2001 e 2002, ou como presidente da organização, secretário, e hoje trabalhando na área de mobilização, divulgação, apoio pastoral estratégico de missionário e, eventualmente, visitando igrejas para dar um curso aqui e ali. Então, são 31 anos, para falar a verdade. Abriu 31 anos de amizade com a família. Sou membro da família MEAP. Olha só, que relação maravilhosa, que bom. Presente, né, de muito. Deus, assim, na vida do Senhor. É presente, isso mesmo. É isso mesmo. Ô, gente, é o seguinte, nós vamos ver agora um vídeo para vocês saberem só mais um pouquinho, conhecerem, né, ter uma ideia do trabalho que é feito pela MEAP. Vamos ver. MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, serve a Cristo entre dois dos grupos de brasileiros, historicamente entre os mais isolados e menos evangelizados, portadores dos índices mais elevados de toda a sorte de carência, pescadores artesanais da costa brasileira e ribeirinhos da Amazônia. Há
4 décadas, em parceria com as igrejas locais, servimos por meio da proclamação, discipulado e plantação de igrejas e, simultaneamente, viabilizamos ações de socorro emergencial, programas de atendimento médico odontológico e projetos de desenvolvimento comunitário. Nossas embarcações deslizam pelos canais, rios e igarapés, percorrendo grandes distâncias, levando missionários de campo e muitas equipes de apoio para alcançar, servir e ministrar às comunidades com apoio de outros veículos. Neste mês de junho, vivemos um tempo muito especial de intercessão e mobilização, porque se muito foi conquistado, ainda há milhares de pequenas comunidades sem a presença do Evangelho que transforma vidas e vilas. Convidamos você e sua igreja para navegarem conosco neste tempo de travessia missionária. Um de nossos grandes desafios é o suprimento de combustível para 12 de nossas embarcações e outros veículos. Afinal, parcerias são fundamentais neste tempo de grandes desafios. Participe conosco deste momento. Eu abasteço. Saiba mais, porque a fé compartilhada vê e vai bem mais longe. Navegue conosco. Viu só, gente, que trabalho incrível. Eles conseguem alcançar essas pessoas que muitas e muitas, a grande maioria das vezes, não têm acesso. Não é mesmo, pastor? Assim, quais são os grandes desafios hoje? Ao longo desses 40 anos, acredito que vocês passaram por desafios diferentes, mas hoje, quais são os grandes desafios para chegar até essas comunidades ribeirinhas? Bom, um dos grandes desafios que nós temos hoje, Daísa, inclusive nós colocamos ali no vídeo, é o suprimento de combustível. Então nós consumimos por mês 1.400, em média 1.450 litros de gasolina, 350 a 400 litros de diesel por mês. É uma despesa de 22, 24 mil por mês. Só de combustível? Só de combustível. Por mês, dá aí 220, 240 mil por ano, né? Por causa da variação do preço, sem contar a manutenção dos barcos. Então, as distâncias são gigantescas, sobretudo na Amazônia. A Amazônia é legal, são 5 milhões de quilômetros quadrados entre uma e outra vila, e as embarcações para nós são fundamentais, elas não são assim, não está na periferia, né? Então, sem as embarcações, então esse é um dos desafios. O outro desafio são os missionários. A gente precisa aumentar a nossa força missionária, nós precisamos aumentar a nossa rede de missionários. Entre em contato com a gente, você que tem esse chamado. E, é claro, também apoio das equipes ao campo. Vocês que têm chamado, vocês que têm as suas profissões, visitem os nossos campos, porque vocês nos abençoam demais da conta. E para falar de um dos grandes desafios hoje, que é um desafio moderno, que é a presença desses flagelos que hoje devastam a nossa juventude, as drogas, entorpecentes, que já estão chegando também. Então nós temos pressa, nós precisamos de investimento, precisamos de apoio, de oração, para a gente poder chegar. São cerca de 9 a 10 mil comunidades ribeirinhas ainda sem a presença do Evangelho. Então os desafios são gigantescos, nós não estamos sozinhos, há outras associações, mas o desafio ainda é muito grande. Muita coisa já aconteceu nesses 40 anos, mas os desafios ainda são muito, muito grandes, muito grandes. Muito grandes mesmo. Então, você que está acompanhando a gente aqui no Tudo Mais, se você tem, assim, sente que você tem esse chamado missionário, talvez seja aí uma resposta da sua oração aqui, por que não ir trabalhar, não é mesmo, com vocês lá no MEAP. Vamos colocar na tela, André, por favor, os Instagrams, na verdade, as redes sociais, né? Se as pessoas quiserem ter mais, só procurar ali, né, pastor? Sim. Tem o seu pessoal e tem também da MEAP, sim, da as missão. redes da MEAP, sim. Então, as pessoas podem procurar, se quiser ajudar, se quiser colaborar, se for, né, de repente é um profissional aí que é um dentista, um fisioterapeuta, um médico que queira participar, só procurar o senhor. Inclusive, pessoal, é interessante que a MEAP é seguramente, nesses 40 anos, a agência que mais recebe equipes nos campos.
Então nós temos essa expertise para receber equipes nos campos. A história da MEAP tem sido costurada, né? Esse nosso tecido missionário tem sido alinhavado e costurado pela presença de muitas equipes, não é? A MEAP tem um trabalho de a nossa responsabilidade social. A gente tem um compromisso muito grande com as nossas populações. Então nós precisamos, vocês são muito bem-vindos. A MEAP os acolherá, como tem feito muito bem. Então entre em contato com a gente, com o nosso site, nas nossas redes sociais. É só colocar lá MEAP e você vai ter com muita facilidade acesso, e entre em contato com a gente para a gente poder receber vocês. Que bacana. Vamos colocar mais uma vez na tela, por favor, aí então as redes sociais da MEAP, da Missão. Tem bastante gente aqui no nosso chat, pastor. A Jandira Almeida disse, muito bom participar deste bate-papo sobre MEAP. Que legal, que bacana. Jandirinha é a nossa diretora de comunicação. Que linda. Diretora de comunicação. A Jandira costuma dizer que ela tem 40 anos de MEAP, diz que ela chegou na MEAP com 2 anos de idade. Entendi, tá tudo bem. A MEAP é a esposa do pastor Evaldo, que é o nosso diretor executivo. Então, Jandira e Evaldo fazem parte do patrimônio da MEAP. Que legal, muito bom tê-los aqui com a gente também, viu, nesse momento. Evaldo disse aqui pra gente, bom dia, um tempo precioso de reflexão missionária. Parabéns pelo programa, muitíssimo obrigada e que bom que você está aqui com a gente, viu? A Bíblia Cash, que é a nossa querida Fabiola, disse, trabalho muito importante na Batista Filadélfia, de Lausanne Paulista, vieram divulgar esse trabalho há alguns anos atrás. Ó, que legal, pastor. Deus abençoe todos os envolvidos e os resgatados para Cristo. Daniel Oliveira, pra cima, MEAP. É isso aí, vamos pra cima, pro campo missionário, alcançar essas pessoas que muitas vezes não têm oportunidades. E, pastor, assim, chegar até essas comunidades, atingir nessas comunidades de pescadores, quais são os desafios, principalmente, eu acredito, o senhor disse aí, né, as dificuldades, os desafios, né, conseguir combustível, missionários e tudo mais, mas assim, chegando lá, né, como vocês são recepcionados? Tem também essa barreira cultural, espiritual, como é isso? Bom, ao longo dos anos nós fomos enfrentando desafios diferentes, alguns desafios foram sendo superados e outros desafios vão chegando. Um dos grandes desafios, por exemplo, você tem o desafio que é apresentado diretamente para o obreiro, para o missionário. Por isso que a MEAP recebe os obreiros num período de estágio para que eles tenham tempo de adaptação com o clima, com a cultura. A alimentação é sempre muito maravilhosa, que os melhores peixes do planeta. Que delícia. Estão lá, né? Não é? Mas nós temos alguns desafios. O povo sempre é muito acolhedor, mas também um pouco desconfiado, em razão da história ou do histórico de exploração que esse povo vem sofrendo ao longo dos anos, ao longo das décadas, não é? Tanto é que os ribeirinhos e pescadores fazem parte hoje daquilo que a gente chama de povos ou populações tradicionais. Eles estão cobertos por um decreto federal, do decreto do governo, onde estão os quilombolas, etc. e tal. E um dos grandes desafios que a gente tem hoje diz respeito à adaptação para o missionário, com respeito ao clima, alimentação, distância, ausência de tecnologia, embora apenas para abrir um parêntese aqui, a MEAP tem uma parceira, que é um braço da MEAP, que é o Instituto Bem Pescado, que trabalha mais diretamente para levantamento de recursos e implementação de projetos sociais do tipo pontes de rede, enfim. Que legal. E o desafio é a adaptação. O desafio é a adaptação. Mas, via de regra, nós somos muito bem. A MEAP foi construindo ao longo dos 40 anos a sua história, a sua credibilidade. Hoje, quando se fala da MEAP, as pessoas nos recebem muito bem, muito diferente do que era lá atrás, né, nos anos 80. Hoje, os desafios são outros. A gente precisa sempre tomar um pouco de cuidado. É por conta da presença, do catolicismo romano. A época hoje nós fomos conquistando, né, ao longo dos anos o nosso espaço, mas havia muita desconfiança, até porque o povo era muito explorado. Chega alguém de fora, quais são as intenções de quem está chegando? Normal ter uma resistência, mas hoje eu acredito que é um pouquinho mais fácil. O acolhimento é maior.
O acolhimento é muito maior, mas existem outros desafios, não é? Outros desafios que é, na verdade, a chegada de outras expressões de espiritualidade, outros convites, outros desafios. Então a gente lida com outras oposições hoje. Desafios sempre vão acontecer, desafios espirituais gigantescos em algumas das vilas, mas as histórias que a gente tem de transformação de vida e de vilas, eu sempre costumo usar transformação de vidas e de vilas, porque a gente tem a transformação de comunidades. A comunidade muda, é impressionante o modo como a presença do Evangelho vai transformando a carinha das crianças, o jeitinho das crianças, a saúde das crianças, a sanidade, né? Se você for falar da cosmovisão da vila ou da microcosmovisão, a vila se percebe como outra depois da presença do Evangelho. É quase que científico a chegada, a presença do Evangelho e a transformação do modo de pensar, do modo de ser, do modo de acolher, o modo de comer, o modo de trabalhar. O Evangelho é completo e a gente espera sempre poder compartilhar do Evangelho em toda a sua totalidade e integralidade, não é? Olha só, essa era a minha próxima pergunta. O senhor disse assim, transforma vidas, mas transforma vilas. Conta alguma história pra gente, assim, que te marcou nesse tempo todo, né? Eu sei que devem ter muitas e muitas histórias. Mas uma que você fala, aquela lá não vai esquecer nunca mais. Tem muitas histórias. Eu costumo dizer, Daísa, que eu conto história de terceiros, porque eu fui missionário apenas 2 anos e o meu chamado não foi exatamente para o campo missionário. Meu chamado é para poder estar no campo missionário, apoiar os missionários, voltar para as igrejas. Mas uma história que ficou muito marcante na MEAP é uma das vilas no litoral da Bahia, na década de 90, quando os missionários da MEAP chegaram lá, havia uma pobreza coletiva e multifacetada, ou seja, crianças extremamente doentes, barrigudinhas, com todo tipo de verminose, casas de pau a pique, ou seja, todo o conjunto, era um conjunto que era um recorte das enfermidades espirituais e sociais que boa parte das comunidades apresentava. Bem precário, então. Muito precário. Tá. Que era uma religiosidade afro-brasileira, e à medida que a MEAP, os missionários estiveram presentes, o líder da comunidade pediu para a MEAP para que as crianças fossem alfabetizadas. E à medida que a MEAP ia ministrando, nós também levávamos, né, os missionários levavam também médicos para fazer exame laboratorial, transformar aquelas casas de pau a pique que são o ambiente preferencial do barbeiro, que é o hospedeiro, né, do transmissor da doença de Chagas. Então foi feito todo um trabalho em várias áreas para transformação de toda a comunidade. E quando o líder da comunidade, líder religioso, líder econômico, pede para alfabetizar as crianças, o missionário na hora responde que sim. E só que não tem lugar onde Sem saber como ia fazer isso. Nem sabe como é que vai fazer. Por isso que é muito importante a gente falar de rede, né? Rede de apoio. E ele fala, bom, agora eu vou ter que dar conta desse negócio. Mas onde é que a gente vai alfabetizar as crianças? Não tem outro lugar que não seja o terreiro. É o lugar. Mas a gente sempre acreditou de todo o coração o que o Senhor disse a Josué, onde os teus pés pisarem, ali será a terra santa. Ou seja, não é o domínio por meio da força, do poder, mas é o domínio da graça, a expressão da graça que vai penetrando, que vai transformando, e começa a escolinha lá, e no depois terreiro. Lá no terreiro, e o templo começa lá também. Então, depois vira um templo? Vira um templo. É maravilhoso. Começa lá. Então a gente tem histórias maravilhosas. E tem uma história também lá nós temos uma base missionária numa das cidades com um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, que é Pauini. Fica no alto do rio Purus. Nós temos uma base em Pauini, Amazonas, perto da boca do Acre, e havia 2 comunidades completamente brigadas. A Vila Dedé e a Vila Cacuri, se eu não me engano. Depois, por favor, aí, gente, anota aí se eu estiver errado. Mas o pessoal não se falava.
O pessoal não se falava. E de repente chega o evangelho e um precisa do outro e a MEAP acaba se tornando mediadora desta reconciliação. Ou seja, reconciliação com Deus e reconciliação também das comunidades. Hoje as crianças se misturam, os povos se misturam. Então é um privilégio muito grande poder contar essas histórias e a gente poderia ter aí milhares e milhares de histórias para contar. Ficaríamos aqui um tempão ouvindo de também, né, gente? É tão bom a gente ouvir essas histórias. E o que mais gostou é a forma como ele conta, né, pastor? Muito obrigada, de verdade. Conta com amor, né? Tão bom. Olha, vamos aqui, ó. A Márcia disse o seguinte: lindo trabalho, muito necessário, que Deus continue abençoando. Amém. Delva, muito bom mesmo esse projeto da MEAP. Moro no Pará e nossa região possui muitas dificuldades de locomoção. É verdade. Ai, a Jandira voltou. Que bom que a senhora voltou. Juntos, irmãos, vamos atravessar para o outro lado. Bênção demais. E aí ela disse o seguinte, mandou um beijo para o senhor e disse: sim, comecei com 2 aninhos. Tô falando. Sensacional. Vocês atuam no Brasil todo? Nós temos bases em vários pontos do Brasil. Tá. Nós começamos no litoral sul de São Paulo, então nós temos uma base ainda ali na região de Cananéia, na Vila do Ariri, que já é divisa com o Paraná. Nós tínhamos uma base no Paraná, mas apenas abrindo um parênteses para poder explicar, a MEAP, a visão da MEAP é desaparecer. Por quê? Porque, por exemplo, no Paraná nós transferimos há mais ou menos uns 15 anos a base para uma igreja, para a SEC, Comunidade Evangélica de Curitiba. Transferimos tudo. Depois de 5, 6, 7 anos de conhecimento para saber com quem é que a gente está fazendo esse acordo, transferimos. E também a nossa base da Bahia, ali no litoral sul da Bahia, nós transferimos também para uma outra associação. Então, basicamente, nós temos no Paraná, que foi transferida no Paraná, em São Paulo, na Bahia, temos agora no Maranhão, na região ali da Ilha das Canárias, são várias comunidades, uma região belíssima, mas também com muitos desafios. Em 2006 nós chegamos no arquipélago de Marajó, então nós temos base em Bailique, que são 9 ilhas, o arquipélago de Bailique, que pertence ao estado do Amapá, e Afuá, que é uma cidade palafita, atendemos as comunidades no entorno, que fica no Pará. E depois chegamos na região de Lábrea, que é o fim, ou o começo da Transamazônica, que é também a margem direita do Rio Purus. O Rio Purus é um dos afluentes dos Solimões. E Pauini, que fica mais para cima, chegando já perto do Acre. E a nossa base mais nova, um trabalho maravilhoso do Marcos Nunes, um carioca flamenguista. Carioca flamenguista, é o seu defeito do Marcos. Nós temos no Rio Juruá, que é um outro afluente do Rio Solimões, que está fazendo também um trabalho maravilhoso de plantação de igrejas. Enfim, são basicamente essas bases estratégicas a partir das quais nós vamos atingindo. E por que a MEAP toma muito cuidado? Por quê? Porque nós temos uma associação chamada AEPR, Associação Evangélica Pro Ribeirinho. A MEAP é uma das fundadoras e nós conversamos para evitar justaposição. Então a gente conversa para saber onde é que já tem trabalho de outras igrejas, outras associações, outras iniciativas, para a gente procurar os lugares ainda não alcançados, para fazer esse tipo de acordo, para não haver colisão ou justaposição, contando com tantos outros parceiros. Entendi. Então vocês gostam de levar o trabalho e depois vai seguindo por conta própria, mais ou menos assim, né? Essa é a ideia. Condição. Essa é a visão. Vamos ver, a gente tem umas imagens aí, umas fotos. André, coloca pra gente umas fotos lá do Maranhão, das ilhas... Do Maranhão, Ilha das Canárias. Das Ilhas das Canárias. Olha só, tem umas fotos aí, um lugar muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Olha muito que lindo. E aí, olha, uma igreja, é isso? Igreja presbiteriana? Esse é um templo, aquele templo ali fica numa das comunidades na Ilha das Canárias, numa parceria que nós temos com a ICM, que é uma instituição voltada para a construção de templos. Então nós temos o nosso trabalho médico odontológico, e aí nós temos o violão ribeirinho com os nossos adolescentes, craques para a vida. Nós construímos em parceria várias quadras, vários espaços multifuncionais em várias das comunidades. Nós temos um trabalho feito em parceria com o Ponto de Rede, que é o Instituto Bem Pescado, que é uma instituição parceira da MEAP. Essa vila a gente chama Vila do Torto.
Que lugar lindo. Sim, Nossa. aí é uma das nossas quadras. Lá Que na bacana, Vila que do legal, Torto. as crianças. Nossos projetos, esse projeto chamado Bem Peixinho, projeto Meu Peixinho, eu misturei aqui com Bem Pescado. Meu Peixinho, projetos que nós temos aí, ó. todas as comunidades das Ilhas Canárias. Isso. Ah, que bacana. Pastor, Muito, quem tiver muito. vontade, então, que estiver acompanhando a gente aqui no Tudo Mais nesta manhã, tiver vontade de participar, só procurá-los nas redes sociais. Por favor, entre em Isso. contato com a gente. Entendeu? Por Ajude favor. também, colabore, não é mesmo? Com a missão que faz. Olha, gente, o trabalho é lindo, atende muita gente. Muita gente. Não é mesmo? Muita gente. O senhor gosta disso? Se sente satisfeito? O senhor acha que Deus te deu essa missão como um presente na sua vida? Eu amo Jesus e amo a MEAP. É mesmo? Tem muito a ver com o meu ministério, tem muito a ver também com aquilo que eu me tornei também. Paixão por esses povos não alcançados, paixão quando você visita essas comunidades. Eu estive nas Canárias em 2002. A MEAP chegou lá em 2001. E eu estive lá em 2002. E eu voltei voltei de lá faz menos de um mês. E ver o que Deus tem feito lá é assim. E agradecer a todos os nossos parceiros. Gente que às vezes nunca pisou no campo, nossos empresários, nossas igrejas, nossos pastores. Vocês são a nossa rede da graça, a rede que a gente tem lançado sobre pescadores. Então, quando a gente começa a ouvir as histórias e quando a gente vê, quando eu olho para o meu amigo José Melo, lá do Ariri, o nosso pastor no Ariri, lembrar, José Melo, que eu entrava na sua casa, eu entrava por uma porta, você saía pela outra, e eu tocava cavaquinho com seu pai, e hoje você é pastor da igreja. É presente mesmo, É correr para o abraço do Eterno. E Deus é muito, maravilhoso. muito bom. Você vê essas transformações e sempre contando com a generosidade, com a bênção de Deus sobre a vida de igrejas, de vocês aqui. É muito bom. Conte com a Muito gente bom. sempre. Muito obrigado. Pastor, muitíssimo obrigada. Volte sempre. Vamos pensar aí, não é mesmo? MEAP 40 anos em algum projeto Ó, pessoal, especial. cobra da Isa, porque ela já se comprometeu a gente ir para o campo para fazer aí uma gravação, hein? Cobra Se da Deus Isa aí. quiser. Muitíssimo obrigada. Eu que viu? agradeço. Fica com Deus, pastor. Obrigado, Obrigada pessoal. Entra no nosso site. E não se esqueça, eu abasteço nossa campanha de suprimento de combustível. Deus te abençoe. Obrigadão. É isso aí, pastor. Obrigada, viu? Fica que com agradeço. Deus. Obrigada Obrigado. mesmo. E a gente fica assim, né? Emocionados quando a gente vê esse amor ao próximo pulsando. É lindo demais, não é? Então procure a MEAP, a missão aí nas redes